tudo
Tudo é para a sua glória, Senhor. Tudo é para a sua glória, tudo ao seu nome. Tu és digno. Tu és digno, Senhor.
Vamos conversar. Então, eu vou passar direito como que vai funcionar as regras para vocês que não estavam aqui na hora, né? E quem estava também não entendeu direito, eu acho. Então, vai ser o seguinte. Eu vou passar o assunto, depois a pastora Neiva vai passar um outro assunto e depois eu termino finalizando com o mesmo assunto que eu comecei antes. E aí, o que vai acontecer? Durante esse período, você vai, às vezes, me odiar, porque eu vou trazer algumas coisas que vão te incomodar, porque está relacionado à estrutura, né? Uma estrutura familiar. E o nosso tema do fórum é Família em Foco, tracinho, conhecendo o bicho homem. Então vai mudar, porque vai mexer com seus conceitos, né? Eu sei que isso acontece, isso é normal, né? A gente estava num congresso e eu estava fazendo uma oficina, uma oficina interessante, né? Fazendo meu amado feliz. E quando eu fui liberar algumas verdades que eu liberei algumas verdades que eu vou liberar aqui hoje, 2 meninas ficaram com muita raiva e foram embora. Aí a Dalila achou elas lá no portão e falou assim: e aí, vocês estão perdidas? Olha, qual é a oficina que você vai fazer? Eu vou te levar lá. Daí a moça começou a chorar. Falou: de jeito nenhum, não volto lá não. Aquela mulher tá falando um monte de besteira. Eu não
começou a falar, eu falei, gente, que legal. Por quê? Porque a mensagem entrou. Porque se não tivesse entrado, né, não tinha uma reação. Então, teve uma ação para ter uma reação. Então, quando chegou no final, elas vieram para mim ainda bem, sabe? Olha aqui, eu não concordo mesmo. É mesmo? Que legal. Isso é bom, mas olha só, você me ouviu, uma verdade diferente, tal, algo novo. E eram princípios bíblicos. Mas eu sei que aquilo fez um estrago no coração daquelas mulheres. As duas amigas, com muita raiva, uniram muita raiva contra os dois maridos. Elas eram muito amigas, os dois maridos são muito amigos, e juntou o clubinho delas e contra o clubinho deles. Então elas estavam com muita raiva deles, porque era uma raiva dupla, entendeu? Então acontece isso mesmo, né? Eu falei na célula do Jaime também, que é uma célula com muitos jovens, e criou algumas coisas também. Não fica assim na cadeira assim não, porque talvez não vai acontecer nada com você. Mas são verdades, tá? Então nós vamos passar as verdades, lembrando, e você vai conter sua vontade de perguntar e vai anotar. Vai anotar no seu bloquinho a sua pergunta. Quando você tiver anotado, você dobra o papel e levanta, que as meninas da equipe vão pegar e já vão levar para as pastoras. E elas, assim que nós terminarmos, eu e a pastora Neiva, elas vão falar, tá bom? Elas vão responder as perguntas. A questão é, nós queremos privar você de se expor, né? Caso você não queira se expor, você não precisa colocar o seu nome na sua pergunta. Mas se você quiser colocar o seu nome por uma questão, porque elas vão estar ali, elas estão armadas de Bíblia, de tudo quanto é cor, então elas vão ter versículos ali. Então elas vão escrever versículos como princípios para a resposta da sua pergunta. Caso você queira a sua pergunta com um versículo, então coloque seu nome para a gente achar para devolver, tá bom? Se você não quiser, não tem problema. Eu creio que já muitas respostas vão ser respondidas aqui. Mas não vá embora com dúvida. Isso é muito importante, tá bom? Vamos começar? Nós estamos com 42 milhões de evangélicos. Aqui todos são evangélicos. Não? Tem alguém que não fez a confissão para Jesus? Não, isso seria muito te expor. Deixa para lá. 42 milhões de evangélicos. E censo de IBGE de 2010. Esse número vem acompanhado de uma igreja doente, porque ela não está causando efeito. Com muito menos cristãos em outras nações, houve transformação da nação. Amanhã a gente vai ver um pouco sobre cosmovisão, e a gente vê assim, que às vezes você vê 5 igrejas numa rua, e elas não causam transformação ao redor delas. Por quê? Porque a igreja é formada por famílias. E às vezes as famílias estão improdutivas. Então a igreja também está improdutiva, automaticamente. Então nós precisamos ver com relação a isso, os conceitos deformados. A questão da homossexualidade, por exemplo, tem sido algo comum nos filhos dos evangélicos. Como que explica isso? É uma família disfuncional, mas é evangélica, mas é disfuncional, porque há uma diferença entre a prática e a teoria, né? Pode passar. A questão da perda dos fundamentos. Tem um versículo que eu acho super interessante, com uma palavra que há 4 anos atrás Deus trouxe no meu coração de uma forma muito linda, que fala a respeito de um espírito que imperava no Egito e que matava crianças. Esse mesmo espírito veio a matar crianças na época do nascimento de Jesus. Esse é um poder que opera para destruir próximas pessoas que são líderes, que quando há uma ameaça de crescer líderes, pessoas que vão guiar o povo para tirar do Egito, no caso de Moisés, com Jesus, a situação de Jesus de salvar o mundo, então existe essa mortandade anunciada para matar as crianças, né? E ali tem um relato em Atos que fala o seguinte: esse novo rei do Egito, ali é um relato sobre como que foi a saída do povo de Israel do Egito desde os primeiros dias de Moisés. E aí está contando o seguinte: esse novo rei do Egito
usando de esperteza contra nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer rejeitar seus filhos, para que não continuassem a viver. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso aos olhos de quem? De Deus. Então existe esse versículo para mim é uma base que explica o sentido do que está acontecendo na família atual, que causa a terceirização da educação dos filhos, e nós também estamos hoje, enquanto sociedade, terceirizando o afeto. A gente está procurando alguém para dar afeto para aquele que a gente gerou para dar afeto. Então isso é uma morte anunciada, é uma mortandade, como nessa época aconteceu com Moisés. E a gente tem feito o nosso tempo ficar em distância com os nossos filhos, com as crianças. Então as crianças, elas crescem distantes, rapidamente elas ganham equipamentos eletrônicos, elas vão ficando mais distantes, ao ponto de na adolescência explode a bomba. Você está convivendo com alguém desconhecido, né? Então não há vínculos, se não há vínculos, não há vida nisso, é a nível de família, né? Porém, olha só, há uma esperança, que é o fato de Moisés ter nascido naquela época e ele era muito formoso aos olhos de Deus. Acontece que as mães aqui já geraram filhos e que podem ser diferença nessa geração. E as mulheres que ainda não geraram podem gerar filhos que podem ser diferença nessa geração. A proporção é a seguinte: tem milhares morrendo, mas um chamado Moisés foi guiado por Deus para tirar o povo todo do Egito, que era um lugar de escravidão. Então não é a quantidade, é a qualidade que você vai investir nessa pessoinha que Deus está te dando, e que ela pode sim representar a diferença em uma nação e no mundo. A nível de identidade, é o que foi falado hoje, é interessante entender que a nossa identidade, ela é totalmente relacionável. Nós vivemos dias, circunstâncias, situações em que nós somos cada vez mais enganados em relação ao relacionamento. Nós damos mais crédito a alguém que está distante do que a alguém que está perto. Isso é uma inversão bíblica, porque a palavra fala sobre amar o próximo. Então essa questão de ser próximo é porque essa pessoa sabe tudo da sua vida, você sabe tudo da vida da pessoa, todas as fraquezas, todos os problemas, e ainda ama. Então isso é amor verdadeiro, isso é algo muito intenso, isso é bíblico, é de Deus. Então às vezes a gente está no almoço, por exemplo, está todo mundo junto em família, mas a gente está conversando com alguém que está lá longe. Isso é um certo desprezo com quem está perto, e isso mina relacionamentos. Porém, a nossa essência, ela depende de relacionamentos. Quando nós temos o nosso ego voltado, o que chamamos, né, alguns teólogos têm chamado que o Deus desse século se chama ego, se chama ventre. É a questão de olhar para mim, quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. E eu? Ele foi jogar bola, mas e eu? Né? O que eu fiz? O que eu vou fazer? A Tati me conhece. Como eu sofria quando meu marido ia jogar bola. Eu não entendi, porque meu pai não joga bola, eu não cresci com essa ideia. Então meu marido jogava e eu chorava de raiva. E ela chegava para mim e falava: Cristi, ele é homem. Ele já fazia isso antes. Não é pecado. Mas e quanto a mim, então era uma questão egoísta, claro. Vamos entender então a questão do relacionável, como que quem nos fez assim, por quê? Porque Deus é relacionável. Deus não é carente. Você pode pensar que Deus, às vezes você vai na igreja, a gente está ajudando Deus. Engano, mas engano do inimigo. Porque Deus não é carente ao ponto de precisar da sua ajuda. Ele não precisa do seu sorriso, ele não precisa de nada. A Bíblia fala o seguinte, lá em Efésios 4:10 fala o seguinte: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Como poderia alguém que pode encher todas as coisas ter alguma falha, ter alguma carência? Então Deus não nos criou por causa de carência. Ele é o único ser
que poderia ser sozinho, porque ele é completo. Mas ele escolheu ser um ser relacionável. Então ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles fazem coisas juntos. Eles se relacionam. E Deus vem e cria a humanidade. Para quê? Para cantar. Às vezes a pessoa pensa, não, Deus me criou para louvor da sua glória. Então, se fosse assim, nós ficaríamos cantando dia e noite, porque isso seria perfeito. Deus não nos fez assim. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para nos relacionar com Ele. Porque Ele, sendo tão grande, tão poderoso, Ele queria compartilhar aquilo com alguém. Mas, igual eu comentei hoje de manhã, se Deus revelasse toda a sua glória, todos nós víssemos a Deus, nós seríamos atraídos como imãs, iríamos correndo para Deus. Mas Deus queria que eu e você fôssemos por livre e espontânea vontade, sem interesses. Sem interesses, mas apenas por Ele, por amá-lo. Então, por isso, Ele nos criou a sua própria imagem e semelhança. Então, a família, ela representa um pouco disso. Tem o papel do pai, que Deus deixa o homem também ser chamado de pai. A mãe tem características do Espírito Santo. E tem também o filho, quer dizer, é uma realização humana daquilo que existe no céu. Então, é uma coisa muito interessante que a carência, ela não existe em Deus e existe em nós quando não estamos completos. O que acontece? Carência é uma pessoa que não é ainda algo. Então ela precisa o tempo todo, é a questão da baixa autoestima, ela precisa sugar o tempo todo, tirar das pessoas o tempo todo e precisa fazer para se sentir bem, ela precisa fazer para ser, né? Outra característica, a carência, é interessante pensar que é o seguinte, ela nunca se supre. A carência é uma doença, ela precisa de cura, ela não precisa de coisas para suprir, porque não existe nada que supre carência, nada. E o que supre carência? O que cura então a carência? É uma verdade de que você está completo em Deus. Você é semelhante a Ele, foi criado por Ele e Ele tem tudo o que você precisa. Então você se torna já uma bênção. Uma pessoa carente, ela sempre exige, mesmo que de forma disfarçada. A carência acredita que amor, afeto, solidão precisam ser supridos por amigos, por pessoas, o que gera a dependência emocional. Eu estou indo rapidinho, mas vocês estão acompanhando? A carência, pessoas carentes, olha, ministério de igreja não é lugar de pessoa carente, família não é lugar de pessoa carente. A questão de você fazer algo para que os outros vejam, isso não combina com o que Deus é. O que acontece com o ministério e com família? Que quando a gente vai ver é a mesma coisa, porque isso aqui é uma família, entendeu? O que acontece? Eu sei que eu sou, eu já sei quem eu sou, então já posso abençoar. Isso é o contrário de carência. Nós temos uma cultura no Brasil que fala o seguinte: vamos lutar por bênçãos, vamos buscar bênçãos. Mas a questão é, Deus já te abençoou, você já é uma bênção, então já flui bênçãos de você. Isso é totalmente diferente. Você não precisa trabalhar para ser alguém que é abençoado, você já é abençoado. Agora você libera a bênção. O fazer é uma extensão do ser, porque eu já sou filha, eu faço a vontade do meu Pai. Não é eu vou fazer as coisas para Deus me abençoar. Isso é carência, isso é negócio, isso é semelhante ao que Satanás fez. Negócio, a Bíblia fala que por multiplicar os negócios, né, a iniquidade entrou, a multiplicação dos seus negócios. Satanás negociava coisas. Ele não acredita no amor, então por isso ele tem que negociar tudo. Você me dá isso, eu te dou isso. Então ele vai negociando, porque ele não acredita no amor. O amor é dar, o amor é fazer, o amor é servir. Então tem um outro versículo que claramente traz isso. Olha, então Deus os abençoou, quem? Adão e Eva, lá em Gênesis 1, 21 e 28, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então o princípio de família é: primeiro você se encontra em Deus,
depois você vai ter família. Pode passar. A família expressa Deus, eu já falei, pode continuar. Então, só falar uma coisa, a questão de você ser primeiro é tão interessante, porque se você quer formar uma família para poder ser, você vai querer usar os seus filhos para mostrar que você que você alcançou. Eu quero encontrar com o pessoal da minha turma do 2º grau lá no shopping para mostrar a minha família. Agora eu estou feliz. Não está feliz. Você está querendo usar pessoas para um fim egoísta. Então é totalmente diferente com o que Deus diz lá em Gênesis 1:28, que Ele nos abençoou e diz: multiplicai-vos. Você já é uma bênção, agora faça essa bênção aí para os seus filhos. Já está pronto, já pode liberar esse amor, porque você já entendeu o que é amor. Então agora a gente vai passar por uma parte histórica do que aconteceu com a família, que aí a gente começa a família rural. Como que era a família rural, que é a família de pessoas que não eram nômades, né? Pessoas que ficavam fixas no lugar. Que eles viviam? Os papéis eram muito claros. O homem plantava, ele vendia, a mulher ficava em casa, ela cozinhava, ela fazia os produtos e cuidava dos filhos. Então, isso foi passado de pai para filho, as funções. E eles tinham um relacionamento. Geralmente faziam as refeições à mesa, refeições juntos e sempre em comum acordo, né? É hora de ver os filhos, é hora de ouvir os filhos. É tão interessante porque a mãe discipulava a filha. A mãe sempre ensinava tudo para a filha. Sexo, menstruação, tudo a mãe passava para a filha. Ela tinha essa função. Mãe explica tudo para a menina. E o pai tinha que explicar tudo para o menino. Então, o pai tinha que fazer a formação dele, profissional. O pai tinha que ensinar tudo o que sabia fazer e esse rapaz ia crescer segundo o pai. Então, isso foi passado de geração em geração. E aí aconteceu a Revolução Industrial de 1820, que aí fez um deslocamento da população das áreas rurais, que foram com a invasão das máquinas, né, para as fábricas. Aí o que aconteceu lá? O pai trabalhava de 14 a 17 horas por dia. O filho ficou sem referência, porque ele não via o homem, ele não via o pai. A mãe, ela ficava cansada de cuidar dos filhos sozinha e ela se rendia, ela saía fora, porque ela deixava o menino brincar na rua. Então o filho era educado na rua aos cuidados do capitalismo. Gente, o português está ótimo, viu? Está lindo, não corrijam, por favor. Acredite em mim. O capitalismo, ele fazia o seguinte: ele perdeu todos os valores que tinha de unidade que a família rural tinha. A família rural falava assim: tudo que o papai plantou, a mamãe cozinhou, é nosso. A gente pode comer, porque é nosso. Já a família pós-revolução industrial, o que eles viviam? O menino estava na rua, ele tinha que fazer dinheiro na rua para comer, porque a mãe estava na fábrica, o pai estava na fábrica. E assim vai seguindo uma... Aliás, naquela época a mãe não ia ainda. Eles não tinham um segmento de dividir tudo. Então esse senso de egoísmo que a gente vê hoje de uma forma muito mais intensa vem dessa geração, dessa época. Aí depois aconteceu as guerras. As diferenças de tempo de uma guerra para outra foi muito curta. Qual foi a conclusão? A mulher precisou assumir o papel do lar, porque a guerra não devolveu os seus maridos. Então houve uma grande orfandade, tem muitos filhos da guerra. E são situações difíceis porque a sociedade perdeu essa referência. E estudos mostram a queda que isso teve na economia, porque essa falta de referência fazia a pessoa não discernir a sua potencialidade profissional com o que podia fazer de trabalho. Outra coisa, aí vem a família pós-moderna, que a mulher entra para o mercado de trabalho e ela se torna escrava do consumismo. Por quê? Porque ela tem que trabalhar muito para gastar muito, para se sentir alguém, porque ela não tem tempo com o marido, ela não tem relacionamento e não tem a identidade dela reafirmada enquanto família. Então, quanto mais tempo essa mulher passa fora de casa, para ela é melhor. Mas ela não percebe que ela está sem relacionamento, porque relacionamento não é à distância, relacionamento é junto, relacionamento é de pertinho. Então, nasce a revolução sexual, porque essa mulher sai dos limites da família
e descobre que ela pode ter sexo livre. Então é onde nasceu o feminismo e houve a questão do descobrir sexo em grupo e uma série de outras coisas que a família rural nem imaginava que poderia existir. E isso ficou comum nas grandes capitais, e quando o feminismo chegou no Brasil, já chegou pronto, mas é bem mais leve do que a ira que existe em outros países a nível de mulheres. Como ficou então a configuração dessa família pós-moderna, que é a nossa, atual? Por conta da ausência dos pais, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Longas horas longe de casa, a criança perde o convívio familiar, porque a criança vai para o balé, depois ela vai para o inglês, depois ela vai fazer uma outra atividade porque ela tem aula, ou o inverso, vai para a escola, depois ela faz todas essas aulas e ela chega à noite cansada, ela vai dormir, ela não se relaciona com os pais, ela não faz uma refeição com os pais, geralmente, né? Então, os efeitos dessa separação, porque isso é separação. 10 dias, 15 dias, 1 ano, 2 anos de uma criança que não está vendo o pai, não está convivendo, ela não tem pai, porque o pai é algo presente. Essa é a função, né? Os efeitos dessa separação produzem sérios problemas no seu caráter. Ela não tem identidade. Avanço tecnológico, isso é a nossa grande ameaça, mas que a gente aceitou com muita facilidade, até mesmo nas famílias cristãs, né? São os jogos de internet, que eles são viciantes, então eles são feitos para isso mesmo, para prender a pessoa por várias horas ali. Então vem os jogos de internet, os celulares, as redes sociais, afastam-os de perto com a promessa de aproximá-los de longe, mas você fica sem nenhum nem outro, porque você está sem vínculos. O resultado, nós geramos adultos infantilizados. Por quê? Porque o processo natural que esse adolescente tinha que viver, ele não tem. Porque são aquelas afirmações que nós aprendemos de manhã com a Adriane, que a identidade, que é o ser idêntico, ele vai ser idêntico a ninguém. Da família, não. Ele vai procurar ser idêntico a alguém. Só que, olha só, pensa no vínculo. Ele está fazendo hoje judô na academia. Só que aí ele fez 6 meses de judô nessa academia e ele começou a se sentir idêntico ao professor de judô. Aí ele sai dessa academia e vai para uma outra, no outro bairro. E aí ele perdeu o vínculo de ser idêntico com o que ele poderia crescer acreditando que aquilo era um bom exemplo. Ele perde ali e vai para o outro. E aí ele vai dali para um professor. O professor 1 ano, estudou 1 ano, é outro professor. E esse menino fica perdido mesmo. Porque ele não teve relacionamento diariamente com o pai, com um homem, uma figura masculina. É necessário a pessoa do gênero masculino aprender a ser masculino. Assim como uma menina, né, o gênero feminino, aprender a ser mulher. É uma questão de aprender como? Vendo. Então, quando você não sabe, não tem como inventar. Então, exige o quê? Essa dependência. Enquanto ele encontra alguma coisa, por exemplo, ele cresceu na idade, mas ele é inseguro nos relacionamentos. Então, a cada vez mais, as pessoas estão casando bem mais velhas, porque elas não têm segurança de quem elas são para se oferecer e dar para alguém. Então, elas precisam de sexo, elas resolvem isso. Elas precisam de um monte de coisa, resolve. Mas o relacionamento contínuo de onde eu vou me expor continuamente a você, tô fora, eu nem sei quem eu sou ainda. Então como é que eu vou casar? Não dá para casar, não é porque ele é vagabundo, não, porque não sabe quem é, então não tem como se dar. Então tem a questão da diferença. A puberdade é uma transição natural, ela é física. A puberdade é o seguinte, a criança está sendo transformada em adulto. Então esse período de transição físico se chama puberdade. Agora, a adolescência é um termo curioso, porque existem muitos educadores cristãos que abominam essa palavra. Eles falam que a Bíblia não tem nenhuma carta branca para quando a pessoa está mudando de criança para adulto. Então, essa palavra existe há menos de 100 anos, que explica os vacilos que esse jovem adulto de 14 anos está tomando.
Então, para justificar os seus erros, para falar, tá tudo bem, você é adolescente mesmo, então é para tirar o crédito da decisão daquele adulto, porque quando ele começa a entender, ele já está virando adulto. Acabou a infância, acabou a inocência, então ele começa a virar adulto. Não existe a transição bíblica nisso, não tem base bíblica para isso. Mas a sociedade tem essa palavra, ela explica essa palavra. Por exemplo, a minha avó casou com 14 anos e ela viveu 45 anos com o marido dela. Ela casou adolescente? Ela casou adulta, porque ela fez a transição física e intelectual. Então, o que está acontecendo? O que a gente chama de adolescência é a transição intelectual. Eu estou deixando de ser criança, eu vou entender que papai e mamãe não é perfeito e um monte de outras coisas erradas, e do mundo eu vou encarar a realidade, ponto. Virei adulto. O que está acontecendo na nossa nação? É triste. Mas hoje na nossa nação, a idade média de uma pessoa que sai da adolescência, homens, essa pesquisa foi feita em vários países, apenas com homens. Os homens no Brasil saem da adolescência com 45 anos. É assustador. Por quê? É nessa idade que ele descobre que ele é responsável pelas decisões dele. É nessa idade que ele descobre com quem que ele quer ficar. É aí que ele decide que vai casar. Só que ele já casou 3 vezes. Só que ele já teve um monte de filho desde os 15 anos. Ele já teve um monte de ações inconsequentes. Ele não pensou na consequência, mas quando ele faz o exame dos 40 anos do câncer de próstata, ele descobre que ele chegou lá, 40 anos, e aí? O que eu fiz na minha vida? Então ele descobre que ele está ficando velho e ele já casou, já divorciou, não gosta de ninguém, tem que assumir o reino. Ele não quer ficar sozinho. E aí a gente vê um monte de pessoas tristes, casando triste, porque fez escolhas erradas a vida toda. Mas por que essa transição intelectual está sendo tão prolongada? Porque não tem referência paterna que gera identidade, não tem referência materna que gera identidade. É a hora que vocês começam a ficar com raiva de mim. Quem trabalha fora, essas coisas todas, começam a ficar com muita raiva de mim. Então, a gente tem a geração dos bebês de 80 quilos, que são o fato dos homens que não têm condições de assumir família. Então eles continuam sendo o bebê da mamãe. Eles não casam, eles não saem de casa e eles estão ficando em casa. Eles têm condições de ser excelentes profissionais, eles fazem doutorado, mestrado, vão para fora do país, são ótimos profissionais, eles assumem empresas, eles fazem um tanto de coisa, mas eles não conseguem sair da porta de casa e casar e morar com alguém, assumir alguém, porque eles não sabem como vão agir, porque eles não viram um pai agir, entendeu? Se eles não viram um pai, eles não sabem como fazer. Ninguém dá aquilo que não tem, você só dá aquilo que você tem. Então a gente tem como resultado um dos mais fortes, mais claros, é a síndrome do cuida de mim, que é o seguinte, amém. Vamos conversar. Então, eu vou passar direito como que vai funcionar as regras para vocês que não estavam aqui na hora, né? E quem estava também não entendeu direito, eu acho. Então, vai ser o seguinte, eu vou passar o assunto, depois a pastora Neiva vai passar um outro assunto, e depois eu termino finalizando com o mesmo assunto que eu comecei antes. E aí, o que vai acontecer? Durante esse período, você vai, às vezes, me odiar, porque eu vou trazer algumas coisas que vão te incomodar, porque está relacionado à estrutura, né? Uma estrutura familiar. E o nosso tema do fórum é Família em Foco, tracinho, conhecendo o bicho homem. Então vai mudar, porque vai mexer com seus conceitos, né? Eu sei que isso acontece, isso é normal, né? A gente estava no congresso
E eu estava fazendo uma oficina. É uma oficina interessante, né? Fazendo meu amado feliz. E quando eu fui liberar algumas verdades que eu liberei, algumas verdades que eu vou liberar aqui hoje, duas meninas ficaram com muita raiva e foram embora. Aí a Dalila achou elas lá no portão e falou assim: e aí, vocês estão perdidas? Olha, qual é a oficina que você vai fazer? Eu vou te levar lá. Daí a moça começou a chorar. Falou: de jeito nenhum, não volto lá não. Aquela mulher tá falando um monte de besteira. Eu não quero ouvir aquela mulher não. E começou a falar. Eu falei: gente, que legal. Por quê? Porque a mensagem entrou. Porque se não tivesse entrado, né, não tinha uma reação. Então, teve uma ação para ter uma reação. Então, quando chegou no final, elas vieram para mim ainda bem, sabe? Olha aqui, eu não concordo mesmo. É mesmo? Que legal. Isso é bom, mas olha só, você me ouviu, uma verdade diferente, tal, algo novo. E eram princípios bíblicos. Mas eu sei que aquilo fez um estrago no coração daquelas mulheres. As duas amigas, com muita raiva, uniram muita raiva contra os dois maridos. Né? Elas eram muito amigas, os dois maridos são muito amigos, e juntou o clubinho delas e contra o clubinho deles. Então elas estavam com muita raiva deles, porque era uma raiva dupla, entendeu? Então acontece isso mesmo, né? Eu falei na célula do Jaime também, que é uma célula com muitos jovens, e criou algumas coisas também. Não fica assim na cadeira assim não, porque talvez não vai acontecer nada com você, mas são verdades, tá? Então nós vamos passar as verdades, lembrando, e você vai conter sua vontade de perguntar e vai anotar. Vai anotar no seu bloquinho a sua pergunta. Quando você tiver anotado, você dobra o papel e levanta, que as meninas da equipe vão pegar e já vão levar para as pastoras. E elas, assim que nós terminarmos, eu e a pastora Neiva, elas vão falar, tá bom? Elas vão responder as perguntas. A questão é, nós queremos privar você de se expor, né? Caso você não queira se expor, você não precisa colocar o seu nome na sua pergunta. Mas se você quiser colocar o seu nome por uma questão, porque elas vão estar ali, elas estão armadas de Bíblia, de tudo quanto é cor, então elas vão ter versículos ali. Então elas vão escrever versículos como princípios para a resposta da sua pergunta. Caso você queira a sua pergunta com um versículo, então coloque seu nome para a gente achar para devolver, tá bom? Se você não quiser, não tem problema. Eu creio que já muitas respostas vão ser respondidas aqui, mas não vá embora com dúvida. Isso é muito importante, tá bom? Vamos começar? Nós estamos com 42 milhões de evangélicos. Aqui todos são evangélicos, não? Tem alguém que não fez a confissão para Jesus? Não, isso seria muito te expor, deixa pra lá. 42 milhões de evangélicos, e censo de IBGE de 2010. Esse número vem acompanhado de uma igreja doente, porque ela não está causando efeito. Com muito menos cristãos em outras nações, houve transformação da nação. Amanhã a gente vai ver um pouco sobre cosmovisão, e a gente vê assim, que às vezes você vê 5 igrejas numa rua, e elas não causam transformação ao redor delas. Por quê? Porque a igreja é formada por famílias. E às vezes as famílias estão improdutivas. Então a igreja também está improdutiva, automaticamente. Então nós precisamos ver com relação a isso, os conceitos deformados. A questão da homossexualidade, por exemplo, tem sido algo comum nos filhos dos evangélicos. Como que explica isso? É uma família disfuncional, mas é evangélica, mas é disfuncional, porque há uma diferença entre a prática e a teoria, né? Pode passar. A questão da perda dos fundamentos. Tem um versículo que eu acho super interessante, com uma palavra que há 4 anos atrás Deus trouxe ao meu coração de uma forma muito linda, que fala a respeito de um espírito que imperava no Egito e que matava crianças. Esse mesmo espírito veio a matar crianças na época do nascimento de Jesus. Esse é um poder que opera para destruir próximas pessoas que são
líderes, que quando há uma ameaça de crescer líderes, pessoas que vão guiar o povo para tirar do Egito, no caso de Moisés, com Jesus, a situação de Jesus de salvar o mundo, então existe essa mortandade anunciada para matar as crianças, né? E ali tem um relato em Atos que fala o seguinte: esse novo rei do Egito, ali é um relato sobre como que foi a saída do povo de Israel do Egito desde dos primeiros dias de Moisés. E aí está contando o seguinte: esse novo rei do Egito, usando de esperteza contra nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer rejeitar seus filhos, para que não continuassem a viver. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso aos olhos de quem? De Deus. Então existe esse versículo para mim é uma base que explica o sentido do que está acontecendo na família atual, que causa a terceirização da educação dos filhos. E nós também estamos hoje, enquanto sociedade, terceirizando o afeto. A gente está procurando alguém para dar afeto para aquele que a gente gerou para dar afeto. Então, isso é uma morte anunciada, é uma mortandade, como nessa época aconteceu com Moisés. E a gente tem feito o nosso tempo ficar em distância com os nossos filhos, com as crianças. Então as crianças, elas crescem distantes, rapidamente elas ganham equipamentos eletrônicos e elas vão ficando mais distantes, ao ponto de na adolescência explode a bomba. Você está convivendo com alguém desconhecido, né? Então não há vínculos, se não há vínculos, não há vida nisso, é nível de família, né? Porém, olha só, há uma esperança, que é o fato de Moisés ter nascido naquela época e ele era muito formoso aos olhos de Deus. Acontece que as mães aqui já geraram filhos e que podem ser diferença nessa geração. E as mulheres que ainda não geraram podem gerar filhos que podem ser diferença nessa geração. A proporção é a seguinte: existem milhares morrendo, mas um chamado Moisés foi guiado por Deus para tirar o povo todo do Egito, que era um lugar de escravidão. Então não é a quantidade, é a qualidade que você vai investir nessa pessoinha que Deus está te dando, e que ela pode sim representar a diferença em uma nação e no mundo. A nível de identidade, é o que foi falado hoje, é interessante entender que a nossa identidade, ela é totalmente relacionável. Nós vivemos dias, circunstâncias, situações em que nós somos cada vez mais enganados em relação ao relacionamento. Nós damos mais crédito a alguém que está distante do que a alguém que está perto. Isso é uma inversão bíblica, porque a palavra fala sobre amar o próximo. Então essa questão de ser próximo é porque essa pessoa sabe tudo da sua vida, você sabe tudo da vida da pessoa, todas as fraquezas, todos os problemas, e ainda ama. Então isso é amor verdadeiro, isso é algo muito intenso, isso é bíblico, é de Deus. Então às vezes a gente está no almoço, por exemplo, está todo mundo junto em família, mas a gente está conversando com alguém que está lá longe. Isso é um certo desprezo com quem está perto, e isso mina relacionamentos. Porém, a nossa essência, ela depende de relacionamentos. Quando nós temos o nosso ego voltado, o que chamamos, né, alguns teólogos têm chamado que o Deus desse século se chama ego, se chama ventre. É a questão de olhar para mim, quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. E eu? Ele foi jogar bola, mas e eu? Né? O que eu fiz? O que eu vou fazer? A Tati me conhece. Como eu sofria quando meu marido ia jogar bola. Eu não entendi, porque meu pai me joga bola, eu não cresci com essa ideia. Então meu marido jogava e eu chorava de raiva. E ela chegava para mim e falava: Cristi, ele é homem. Ele já fazia isso antes. Não é pecado. Mas enquanto a mim, então era uma questão egoísta, claro. Vamos entender então a questão relacionável, como que quem nos fez assim, por quê? Porque Deus é relacionável. Deus não é carente. Você pode pensar que Deus, às vezes você vai na igreja achando que está ajudando Deus.
Engano, mas engano do inimigo. Porque Deus não é carente ao ponto de precisar da sua ajuda. Ele não precisa do seu sorriso, ele não precisa de nada. A Bíblia fala o seguinte, lá em Efésios 4:10 fala o seguinte: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Como poderia alguém que pode encher todas as coisas ter alguma falha, ter alguma carência? Então Deus não nos criou por causa de carência. Ele é o único ser que poderia ser sozinho, porque ele é completo. Mas ele escolheu ser um ser relacionável. Então ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles fazem coisas juntos. Eles se relacionam. E Deus vem e cria a humanidade. Para quê? Para cantar. Às vezes a pessoa pensa, não, Deus me criou para louvor da sua glória. Então, se fosse assim, nós ficaríamos cantando dia e noite, porque isso seria perfeito. Deus não nos fez assim. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para nos relacionar com Ele. Porque Ele, sendo tão grande, tão poderoso, Ele queria compartilhar aquilo com alguém. Mas, igual eu comentei hoje de manhã, se Deus revelasse toda a sua glória, todos nós víssemos a Deus, nós seríamos atraídos como imãs, iríamos correndo para Deus. Mas Deus queria que eu e você fôssemos por livre e espontânea vontade, sem interesses, mas apenas por Ele, por amá-lo. Então, por isso, Ele nos criou a sua própria imagem e semelhança. Então a família, ela representa um pouco disso. Tem o papel do pai, que Deus deixa o homem também ser chamado de pai. A mãe tem características do Espírito Santo. E tem também o filho, quer dizer, é uma realização humana daquilo que existe no céu. Então, é uma coisa muito interessante, que a carência, ela não existe em Deus e existe em nós quando não estamos completos. O que acontece? Carência é uma pessoa que não é ainda algo. Então ela precisa o tempo todo, é a questão da baixa autoestima, ela precisa sugar o tempo todo, tirar das pessoas o tempo todo e precisa fazer para se sentir bem, ela precisa fazer para ser. Outra característica, a carência, é interessante pensar que é o seguinte, ela nunca se supre. A carência é uma doença, ela precisa de cura, ela não precisa de coisas para suprir, porque não existe nada que supre carência, nada. E o que supre, o que cura então a carência? É uma verdade de que você está completo em Deus. Você é semelhante a Ele, foi criado por Ele e Ele tem tudo o que você precisa. Então você se torna já uma bênção. Uma pessoa carente, ela sempre exige, mesmo que de forma disfarçada. A carência acredita que amor, afeto, solidão precisam ser supridos por amigos, por pessoas, o que gera a dependência emocional. Eu estou indo rapidinho, mas vocês estão acompanhando? A carência, pessoas carentes, olha, ministério de igreja não é lugar de pessoa carente. Família não é lugar de pessoa carente. A questão de você fazer algo para que os outros vejam, isso não combina com o que Deus é. O que acontece com o ministério e com família? Que quando a gente vai ver é a mesma coisa, porque isso aqui é uma família, entendeu? O que acontece? Eu sei que eu sou, eu já sei quem eu sou, então já posso abençoar. Isso é o contrário de carência. Nós temos uma cultura no Brasil que fala o seguinte: vamos lutar por bênçãos, vamos buscar bênçãos. Mas a questão é, Deus já te abençoou, você já é uma bênção, então já flui bênçãos de você. Isso é totalmente diferente. Você não precisa trabalhar para ser alguém que é abençoado, você já é abençoado. Agora você libera a bênção. O fazer é uma extensão do ser, porque eu já sou filha, eu faço a vontade do meu Pai. Não é eu vou fazer as coisas para Deus me abençoar. Isso é carência, isso é negócio, isso é semelhante ao que Satanás fez. Negócio, a Bíblia fala que por multiplicar os negócios,
a iniquidade entrou, a multiplicação dos seus negócios, Satanás negociava coisas. Ele não acredita no amor, então por isso ele tem que negociar tudo. Você me dá isso, eu te dou isso. Então ele vai negociando, porque ele não acredita no amor. O amor é dar, o amor é fazer, o amor é servir. Então tem um outro versículo que claramente traz isso, olha. Então Deus os abençoou, quem? Adão e Eva, lá em Gênesis 1 e 28, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então o princípio de família é: primeiro você se encontra em Deus, depois você vai ter família. Pode passar. A família expressa Deus, eu já falei, pode continuar. Então, só falar uma coisa, a questão de você ser primeiro é tão interessante, porque se você quer formar uma família para poder ser, você vai querer usar os seus filhos para mostrar que você que você alcançou. Eu quero encontrar com o pessoal da minha turma do 2º grau lá no shopping para mostrar a minha família. Agora eu estou feliz. Não está feliz. Você está querendo usar pessoas para um fim egoísta. Então é totalmente diferente com o que Deus diz lá em Gênesis 1, 28, que Ele nos abençoou e diz: multiplicai-vos. Você já é uma bênção, agora faça essa bênção aí para os seus filhos. Já está pronto, já pode liberar esse amor, porque você já entendeu o que é amor. Então agora a gente vai passar por uma parte histórica do que aconteceu com a família, que aí a gente começa a família rural. Como que era a família rural, que é a família de pessoas que não eram nômades, né? Pessoas que ficavam fixas no lugar. O que eles viviam? Os papéis eram muito claros. O homem plantava, ele vendia, a mulher ficava em casa, ela cozinhava, ela fazia os produtos e cuidava dos filhos. Então, isso foi passado de pai para filho, as funções. E eles tinham um relacionamento. Geralmente faziam as refeições à mesa, refeições juntos e sempre em comum acordo, né? É hora de ver os filhos, é hora de ouvir os filhos. É tão interessante porque a mãe discipulava a filha. A mãe sempre ensinava tudo para a filha. Sexo, menstruação, tudo a mãe passava para a filha. Ela tinha essa função. Mãe explica tudo para a menina. E o pai tinha que explicar tudo para o menino. Então, o pai tinha que fazer a formação dele, profissional. O pai tinha que ensinar tudo o que sabia fazer e esse rapaz ia crescer segundo o pai. Então, isso foi passado de geração em geração. E aí aconteceu a Revolução Industrial de 1820, que aí fez um deslocamento da população das áreas rurais, que foram com a invasão das máquinas, né, para as fábricas. Aí o que aconteceu lá? O pai trabalhava de 14 a 17 horas por dia. O filho ficou sem referência, porque ele não via o homem, ele não via o pai. A mãe, ela ficava cansada de cuidar dos filhos sozinha e ela se rendia, ela saía fora, porque ela deixava o menino brincar na rua. Então o filho era educado na rua aos cuidados do capitalismo. Gente, o português está ótimo, viu? Está lindo, não corrijam, por favor. Acredite em mim. O capitalismo, ele fazia o seguinte: ele perdeu todos os valores que tinha de unidade que a família rural tinha. A família rural falava assim: tudo que o papai plantou, a mamãe cozinhou, é nosso. A gente pode comer, porque é nosso. Já a família pós-revolução industrial, o que eles viviam? O menino estava na rua, ele tinha que fazer dinheiro na rua para comer, porque a mãe estava na fábrica, o pai estava na fábrica. E assim vai seguindo uma... Aliás, naquela época a mãe não ia ainda. Eles não tinham um segmento de dividir tudo. Então esse senso de egoísmo que a gente vê hoje de uma forma muito mais intensa vem dessa geração, dessa época. Aí depois aconteceu as guerras. As diferenças de tempo de uma guerra para outra foi muito curta. Qual foi a conclusão? A mulher precisou assumir o papel dela porque a guerra não devolveu os seus maridos. Então houve uma grande orfandade, tem muitos filhos da guerra. E são situações difíceis porque a sociedade perdeu essa referência. E estudos mostram a queda que isso teve na economia, porque essa falta de referência fazia a pessoa não discernir a sua potencialidade profissional com o que podia fazer de trabalho. Outra coisa, aí vem a família pós-moderna, que a mulher entra para o mercado de trabalho e ela se torna escrava do consumismo.
Por quê? Porque ela tem que trabalhar muito para gastar muito para se sentir alguém. Porque ela não tem tempo com o marido, ela não tem relacionamento e não tem a identidade dela reafirmada enquanto família. Então, quanto mais tempo essa mulher passa fora de casa, para ela é melhor. Mas ela não percebe que ela está sem relacionamento. Porque relacionamento não é à distância. Relacionamento é junto. Relacionamento é de pertinho. Então, nasce a revolução sexual. Porque essa mulher sai dos limites da família e descobre que ela pode ter sexo livre. Então é onde nasceu o feminismo e houve a questão do descobrir sexo em grupo e uma série de outras coisas que a família rural nem imaginava que poderia existir. E isso ficou comum nas grandes capitais, e quando o feminismo chegou no Brasil, já chegou pronto, mas é bem mais leve do que a ira que existe em outros países a nível de mulheres. Como ficou então a configuração dessa família pós-moderna, que é a nossa, atual? Por conta da ausência dos pais, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Longas horas longe de casa, a criança perde o convívio familiar, porque a criança vai para o balé, depois ela vai para o inglês, depois ela vai fazer uma outra atividade porque ela tem aula, ou o inverso, vai para a escola, depois ela faz todas essas aulas. E ela chega à noite cansada, ela vai dormir, ela não se relaciona com os pais, ela não faz uma refeição com os pais, geralmente, né? Então, os efeitos dessa separação, porque isso é separação. 10 dias, 15 dias, 1 ano, 2 anos de uma criança que não está vendo o pai, não está convivendo, ela não tem pai, porque o pai é algo presente. Essa é a função, né? Os efeitos dessa separação produzem sérios problemas no seu caráter. Ela não tem identidade. Avanço tecnológico, isso é a nossa grande ameaça, mas que a gente aceitou com muita facilidade, até mesmo nas famílias cristãs, né? São os jogos de internet, que eles são viciantes. Então eles são feitos para isso mesmo, para prender a pessoa por várias horas ali. Então, os jogos de internet, o celular, as redes sociais afastam-os de perto com a promessa de aproximar-os de longe, mas você fica sem nenhum nem outro, porque você está sem vínculos. O resultado, nós geramos adultos infantilizados. Por quê? Porque o processo natural que esse adolescente tinha que viver, ele não tem. Porque são aquelas afirmações que nós aprendemos de manhã com a Adriane, que a identidade, que é o ser idêntico, ele vai ser idêntico a ninguém. Da família, não. Ele vai procurar ser idêntico a alguém. Só que, olha só, pensa no vínculo. Ele está fazendo hoje judô na academia. Só que aí ele fez 6 meses de judô nessa academia e ele começou a se sentir idêntico ao professor de judô. Aí ele sai dessa academia e vai para uma outra, no outro bairro. E aí ele perdeu o vínculo de ser idêntico com o que ele poderia crescer acreditando que aquilo era um bom exemplo. Ele perde ali e vai para o outro. E aí ele vai dali para um professor. O professor 1 ano, estudou 1 ano, é outro professor. E esse menino fica perdido mesmo. Porque ele não teve relacionamento diariamente com o pai, com um homem, uma figura masculina. É necessário a pessoa do gênero masculino aprender a ser masculino. Assim como uma menina, né, o gênero feminino, aprender a ser mulher. É uma questão de aprender como? Vendo. Então, quando você não sabe, não tem como inventar. Então, exige o quê? Essa dependência. Enquanto ele encontra alguma coisa, por exemplo, ele cresceu na idade, mas ele é inseguro nos relacionamentos. Então, a cada vez mais, as pessoas estão casando bem mais velhas. Porque elas não têm segurança de quem elas são para se oferecer e dar para alguém. Então, elas precisam de sexo, elas resolvem isso. Elas precisam de um monte de coisa, resolve. Mas o relacionamento contínuo de onde eu vou me expor continuamente a você, estou fora, eu nem sei quem eu sou ainda. Então, como é que eu vou casar? Não dá para casar, não é porque é vagabundo, não, porque não sabe quem é. Então, não tem como se dar. Então, tem a questão da diferença. A puberdade é uma transição natural, ela é física.
A puberdade é o seguinte: a criança está sendo transformada em adulto. Então, esse período de transição físico se chama puberdade. Agora, a adolescência é um termo curioso, porque existem muitos educadores cristãos que abominam essa palavra. Eles falam que a Bíblia não tem nenhuma carta branca para quando a pessoa está mudando de criança para adulto. Então, essa palavra existe há menos de 100 anos, que explica os vacilos que esse jovem adulto de 14 anos está tomando. Então, para justificar os seus erros, para falar, tá tudo bem, você é adolescente mesmo. Então, é para tirar o crédito da decisão daquele adulto, porque quando ele começa a entender, ele já está virando adulto. Acabou a infância, acabou a inocência, então ele começa a virar adulto. Não existe a transição bíblica nisso, não tem base bíblica para isso. Mas a sociedade tem essa palavra, ela explica essa palavra. Por exemplo, a minha avó casou com 14 anos e ela viveu 45 anos com o marido dela. Ela casou adolescente? Ela casou adulta, porque ela fez a transição física e intelectual. Então, o que está acontecendo? O que a gente chama de adolescência é a transição intelectual. Eu estou deixando de ser criança, eu vou entender que papai e mamãe não é perfeito e um monte de outras coisas erradas, e do mundo eu vou encarar a realidade, ponto, virei adulto. O que está acontecendo na nossa nação? É triste. Mas hoje na nossa nação, a idade média de uma pessoa que sai da adolescência, homens, essa pesquisa foi feita em vários países apenas com homens. Os homens no Brasil saem da adolescência com 45 anos. É assustador. Por quê? É nessa idade que ele descobre que ele é responsável pelas decisões dele. É nessa idade que ele descobre com quem que ele quer ficar. É aí que ele decide que vai casar. Só que ele já casou 3 vezes. Só que ele já teve um monte de filho desde os 15 anos. Ele já teve um monte de ações inconsequentes. Ele não pensou na consequência, mas quando ele faz o exame dos 40 anos do câncer de próstata, ele descobre que ele chegou lá, 40 anos, e aí? O que eu fiz na minha vida? Então ele descobre que ele está ficando velho e ele já casou, já divorciou, não gosta de ninguém, tem que assumir o reino. Ele não quer ficar sozinho. E aí a gente vê um monte de pessoas tristes, casando triste, porque fez escolhas erradas a vida toda. Mas por que essa transição intelectual está sendo tão prolongada? Porque não tem referência paterna que gera identidade, não tem referência materna que gera identidade. É a hora que vocês começam a ficar com raiva de mim. Quem trabalha fora, essas coisas todas, começa a ficar com muita raiva de mim. Então, a gente tem a geração dos bebês de 80 quilos, que são o fato dos homens que não têm condições de assumir família. Então eles continuam sendo o bebê da mamãe. Eles não casam, eles não saem de casa e eles estão ficando em casa. Eles têm condições de ser excelentes profissionais, eles fazem doutorado, mestrado, vão para fora do país, são ótimos profissionais, eles assumem empresas, eles fazem um tanto de coisa, mas eles não conseguem sair da porta de casa e casar e morar com alguém, assumir alguém, porque eles não sabem como vão agir, porque eles não viram um pai agir. Entendeu? Se eles não viram um pai, eles não sabem como fazer. Ninguém dá aquilo que não tem. Você só dá aquilo que você tem. Então, a gente tem como resultado um dos mais fortes, mais claros, é a síndrome do cuida de mim. Que é o seguinte, é a série de personal styler. Styler é de estilo, né? Aí vem os personals. É assim, você tem personal pra tudo. Você tem uma pessoa que te ensina a fazer atividade física, tipo a Stacy, assim. Você tem uma pessoa que vai arrumar seu guarda-roupa. Você tem hoje um profissional que vai lá para poder cuidar das contas da sua empresa. Tudo. Você não consegue fazer as coisas hoje. É a síndrome do cuida de mim. A gente precisa de alguém para ir lá para ensinar a gente a fazer um arroz. Então a gente paga alguém, a Paty faz isso, viu gente? Ela dá um curso
a Paty, que é a chefe de cozinha que está nos servindo. Ela dá um curso para ensinar as pessoas a fazer a comida do dia a dia, um curso bacana, é necessário, porque a mãe não estava em casa para nos ensinar. Nós somos uma geração, terceira geração de pessoas que os pais trabalham fora, mãe e pai. Então, como que vamos educar os nossos filhos se nós ainda não crescemos? Se eu não me sinto grande o bastante, eu nem sei como lidar comigo, como que eu vou cuidar do meu filho? Então, é uma estratégia. Põe o menino em algum lugar. Põe ele para estudar inglês, francês, espanhol e árabe. Porque esse menino tem que ficar longe o máximo, porque eu não sei lidar com ele. Eu não sei lidar com ele. Eu não lembro do meu pai lidando comigo. Então eu não sei lidar com ele. Então, antes da gente acusar um adulto que tem essa dificuldade, a gente tem que entender que essa pessoa está sofrendo o fato de não saber o que fazer. Então não é uma questão da pessoa do nada. Não, ela tem uma história. Ela não viu o pai fazer isso. Ele não teve uma conversa. Quem falou sobre sexo foi uma criança que falou com ele. Quem explicou sobre valores um dia um rapaz perguntou ao meu marido, um rapaz menino de 14 anos, falou assim: como que funciona cartão de crédito? Eu não consigo entender o dinheiro, como que funciona. O Antônio, meu Deus, 14 anos. Podia estar aí trabalhando, menor aprendiz, o menino não sabe como funciona. O esquema do dinheiro está lá no banco. Ele ficava querendo saber se o dinheiro funcionava no plástico, como que era você dar, e depois que te pega de volta. Eu não entendia. Falei, gente, cadê o pai desse menino para explicar essas coisas? Porque isso acontece na infância. É o tempo de cuidar dos filhos. Então, o resultado disso são filhos rebeldes. Por quê? Porque se eu não sei te corrigir, então eu vou aceitar você. Do jeito que você fala alto, grita e bate a porta e sai andando, eu vou respeitar você. Vou fazer a sua comidinha, vou fazer do seu jeitinho pra você não chegar nervoso, porque eu quero te ajudar. E aí eu estou dando muito combustível para que ele se torne um filho rebelde. E também é o seguinte, essa criança que cresce longe de casa, isso é uma bomba. Isso é uma bomba mesmo. A questão dos filhos sodomizados. Se eu tenho uma criança que não tem um pai presente, claro, tem um pai, tem uma mãe, uma vez por ano eles gastam em torno de 20 mil reais com a festa das crianças e vai trabalhando, dá o melhor presente, faz a melhor coisa, mas não dá tudo o que aquela criança precisa. Tempo, ficar junto, né? Então essa criança não tem prazer. Se ela não tem prazer, se ela não se distrai, se ela não brinca, se ela não tem um tempo com o pai, se ela não tem um tempo para descobrir se gosta ou não de pescar, se gosta ou não da área da biologia, dos bichos, se gosta ou não da área da saúde, ele não criou vínculos para gerar essa identificação, então ele fica preso a esses cursinhos, a essas propostas. As escolas agora estão, as públicas, né? Elas estão com 2 períodos de aula. Nós temos muito tempo agora até dado pelo governo para ficar longe dos filhos e, conclusão disso, o que acontece? Essa criança um dia descobre o órgão sexual e gera prazer. Então, ela entra para o mundo sodomizado, vai encontrar na internet pornografia, porque dá prazer, estimula os órgãos. E aí vai se masturbar, vai encontrar prazer nisso, porque ele tem substâncias químicas do seu organismo que precisam ser liberadas para prazer, mas ele não tem diversão. Essa família ela não lembra que tinha que ter diversão, porque acha que pelo fato da criança estar estudando violino, ela está se divertindo. Ela não está, ela está estudando violino, entendeu? Avisa aos navegantes, ela está estudando, ela não está se divertindo. Como que se diverte? Com liberdade. Como que tem liberdade? Com tempo. Até que se descobre do que a criança gosta. O meu filho mais velho não gosta de futebol, mas assim, não é que ele... Isso é uma coisa estranha. A gente jogava a bola para ele quando ele era pequenininho, ele olhava a bola assim, deixava a bola passar. Mas o meu caçula, ele já vê a bola, já corre atrás dela e chuta a bola. Eu nunca falei isso com ele, mas isso é deles, né? Então, como eu descubro uma coisa que um tem que o outro não tem? Convivendo, né? Convivendo. Já o outro, o mais velho, tem outras coisas que ele gosta de fazer. Ele é mais de raciocínio, não é de ação assim, sabe? De esporte.
Eu termino aqui a minha parte. E agora eu quero chamar a pastora Neiva, que vai falar a parte dela. Polêmico, viu? Polêmico. Vocês ainda me amam? Só para explicar essa questão da sodomia, né? Que são a questão da pornografia. Isso é uma bomba, por quê? Porque a lascívia, que é a vontade de cometer atos relacionados à pornografia, como masturbação e uma série de outros pecados. A lascívia, a Bíblia fala lá em Gálatas, isso é uma palavra muito grande que chama concupiscência. Isso relata o fato de que é uma coisa que não tem fim. Quando você vai, a lascívia é como se fosse um monstrinho, um bichinho. Um dia a criança tem vontade de tocar o órgão e sentir um prazerzinho. Depois ela vai tocar de novo e sente outro prazer. Ela tem sempre, mesmo que adulto, quando a pessoa encontra a pornografia, ela precisa sempre fazer algo maior para suprir. Tipo, aquele vídeo pornográfico que ela assistia, se ela assistir de novo, ela não sente mais nada. Ela precisa de um filme mais pesado. Então, ela vai sempre trabalhando em algo mais pesado, mais profundo, mais profundo, mais profundo. Chega um ponto que assistir não funciona mais. Então, ela tem que ter um contato. E aí ela entra mesmo para a prática do pecado. E quando às vezes ela vai praticar com mulheres, com prostitutas, com homens, a pessoa escolhe praticar assim. Mas ela vai assistindo mais coisas e ela fala, não vou assistir um filme com sexo com criança, eu não vou assistir, por exemplo. Mas aí ela vai e pensa assim, hoje eu não assisto, não vou assistir porque hoje, né, não, eu tenho temor de Deus, eu não vou assistir isso não, acho isso errado e tal. Mas passa o tempo, aí ela fala, vou ver só um pouquinho, aí eu paro. Depois ela vai vendo, a lascívia é assim. Ela vai crescendo, vai alimentando, ela vai crescendo. E um dia essa pessoa pratica. Se ela pratica um dia com criança, por exemplo, essa criança cresce e vai ter desejos por praticar também. Então, é maligno demais. É uma bomba e está habitando. E é uma coisa que vai explodir, é uma questão de tempo. Então, nós precisamos guardar as nossas casas, guardar os nossos filhos, cuidar deles e não matá-los. Não matá-los com essa mortandade já anunciada, só que é uma guerra fria, uma coisa silenciosa. Não se fala isso nas igrejas, não se fala isso, mas estão tentando matar os nossos filhos. Assim como tentaram nos matar. E nós precisamos resgatar valores que Deus já nos deu para liberar. Amém?